parte 2, sessão 2, aula 7. A disciplina do culto, liturgia e os serviços. Ok? Disciplina do culto, liturgia. Aí vai ter na apostila, se quiser acompanhar aí, fica à vontade. Na apostila tem que ver a página aí. Página 27. Essa apostila foi totalmente escrita. Eu demorei umas 2 semanas para compilar essa apostila aí. Ponto por ponto. Dá um livro isso aí, viu? 100 páginas. Bem servido. Porque também todo o material que eu tinha de liturgia, ele escoava muito para um ponto só. Eu precisei abrir mais o assunto. Nós vamos cobrir os assuntos que o pessoal fala normalmente, mas a gente vai... Eita, acho que eu machuquei aqui. Para começar, material de liturgia na rede tem muito, tem pouco. Tem mais de católicos, muito padre falando sobre liturgia. Incrível, né? E também nas livrarias quase não tem nada. Fiquei preocupado, mas dá para a gente ir. Ok. Vamos lá então. Parte 2, sessão 2, aula 7, a disciplina do culto, liturgia e serviço. Aí vamos ver qual que é a diferença básica entre culto, liturgia e o serviço. Se parecem, né? Se aproximam, mas no desenrolar das suas atribuições, uau, é bonito, hein? No desenrolar das suas atribuições, é mais compíscuo entender que a relevância programática do tema nos leva a uma consciência mais profunda dentro das dimensões da... Eu estava indo tão bem, estava... Então, qual a diferença básica entre o culto, a liturgia e o serviço? Eles são próximos, porém, na distribuição da responsabilidade se destacam e distinguem entre si, completando um ao outro. O culto é o propósito, justamente, né? O culto é o propósito. Estamos aqui o quê? Para cultuar a Deus. Moisés falou para Faraó, assim diz o Senhor, deixa meu povo ir para me prestar liturgia. Tem isso? Não. Para me prestar culto, né? O culto é o propósito, a liturgia é o programa e o serviço é a praxia. O culto possui elementos, tipo simbolismos. Por exemplo, elemento de Santa Ceia, que possui pão e cálice, que são o tipo de Cristo, o vinho, o sangue e o pão, o corpo, né? Não vou entrar aqui no mérito da transubstanciação, apesar que nós cremos que ao orar representa, né? Então não estamos comendo o corpo, não virou ali o corpo, o sangue. Pelo menos a gente concorda nisso aí. A liturgia vai definir se a ceia será celebrada no início ou no fim. O serviço movimenta os elementos para facilitar a aproximação do Criador ao seu servo e do servo ao Criador. Hoje em dia, os que fazem o serviço são semelhantes aos diáconos e diaconisas. Parece que é um ponto básico, mas tem pastor que não sabe isso aqui, sabia? Tem pastores, não sei na Nazarena, mas na Wesleyana, pode-se encontrar algum ou outro que não tem ideia de diferenciar o culto da liturgia. Pode ser que haja. E se isso acontece com o pastor, imagina com oficiais e com a membresia também. Então são temas relevantes que podem ser evocados na igreja. O culto é o ato onde desenvolve-se a adoração, e a liturgia é a forma como se adora. No culto estão os elementos, tipo os símbolos de quem se deve ser adorado. No caso do catolicismo romano são os ícones, né? Mas nós somos iconoclastas, a gente não temos nenhum ícone. Temos ali, por exemplo, aquele simbolismo da pomba com o fogo, mas é só um símbolo, ninguém adora aquilo, né? Não se volta para aquilo. Não há um culto, né, nisso aí. A liturgia é a forma como se opera as fases ou escala de importância de um culto. O serviço é a movimentação, manutenção e condução dos elementos dentro dos cultos, a tendência e necessidades externas. O termo liturgia é a junção de 2 palavras em grego, laos, povo, urgia, que é ofício. Significa serviço público, ou serviço do culto, ou ainda ergo leistor, ação do povo. Um ponto aqui. As palavras como presbítero, né, diácono, eclesia, elas foram importadas das polis. O que são as polis?
era a administração grega para as cidades. Lá eles tinham, por região, tinha o presbítero, né? Tinha os diáconos, né? E tinha também a eclesia, que era o grupo. Quando a igreja nasce, ela vem sob essa ideia. Depois, com o passar do tempo, cristalizou-se como cristão as nomenclaturas, igreja, presbítero, diácono, mas, na verdade, a Câmara Legislativa é uma igreja. Os vereadores são presbíteros, entendeu? No caso aí, então, nesse caso, o prefeito seria um presbítero, os vereadores diáconos, é assim que funciona. Mas essas palavras foram cristalizadas, né, para o cristianismo, foi importada para o cristianismo e ficou. Ninguém vai chamar de igreja agora, mas é isso aí, é assim que funcionava. E a palavra eclésia, né? Eclésia é clamor, é chamar para fora para resolver problemas da comunidade. Então tinha lá um problema na comunidade, vou fazer uma eclesia, chama o pessoal aí, olha aqui a situação aqui, olha, eu acho que tem que ser assim, você acha? Então você é o presbítero e nós somos diáconos, o que você fazer, mandar, a gente vai obedecer e todo mundo se arruma. Então essa que é a ideia. Quando Cristo vem lá em Mateus, ele fala e pronuncia a palavra carral é convocação. A Septuaginta traduziu como eclesia. Foi a palavra que ela mais entendeu com o que ele quis dizer, vendo presbíteros, diáconos, assim, falou, não, isso é eclesia. Aí colocou carral como eclesia, que na verdade também é chamados para fora, no nosso caso, para pregar o evangelho e para resolver o problema da comunidade, né, no caso do pecado. Então é muito interessante isso aí, e eu louvo a Deus porque há 2000 anos atrás, tudo era mais rude, né? Mas o pessoal teve uma concepção interessante para manter essas bases, né? Durante a tradução, o tempo dos maçoretas, por exemplo, que é um pouquinho antes de Jesus, aí nós vamos ter os copistas, né, lá do Egito, os próprios essênios também. Depois vem a Septuaginta, a Vulgata Latina. Essas traduções, de vez em quando, cometeram algumas situações difíceis. Por exemplo, os cabeçalhos que tem. A parábola do rico e Lázaro não é parábola no original. Ele não inicia a homilia dizendo, e propondo-lhes em uma parábola. Não, aquilo é real. Jesus contou um caso que aconteceu mesmo. Por exemplo, a maçã, que dizem que a maçã que a Eva comeu, não é. Naquela região do Kuwait ali, nem maçã dá. A maçã é mais para um lugar mais frio e tal. Lá dá muito figo. E o figo é um tipo de fruta, de alimento que você come e você resiste o deserto. Por isso que nasce figo ali. E qual foi a roupa que o Senhor fez para eles assim que eles pecaram? Foi do quê? Da macieira, não? Uma jaca? O texto fala. Ele fez folha de quê? Da figueira, do figo. Não estou dizendo que foi o figo que a Eva comeu. Mas se tem alguma fruta perto dela, delas era o figo, e não a maçã. Mas por que a maçã entrou? Século IV, o Papa Damásio combinou o serviço do São Jerônimo para fazer a tradução da Vulgata Latina para que a Igreja Católica começasse a usar a Vulgata. Mesmo assim, não foi todo o Império que usou, né? O que acontece? Ele vai traduzir a palavra mal, e a palavra mal é malan, no latim, que é a mesma palavra para maçã. Os monges que recebiam a Vulgata, eles interpretavam como maçã. E pegou a maçã, vê até hoje. Mas até o século IV, não se falava em maçã, que Eva comeu maçã. Tradução. Então a tradução é difícil. Quanto mais perto a gente chega do original, é melhor. E os cabeçalhos também são problema, porque às vezes ele direciona uma coisa que não é. Não é interessante. Amém, pessoal? Amém. A liturgia assegura uma condução de disciplina dentro do culto, ou seja, pré-definida. A liturgia obedece um padrão de ritos e tradições formais dentro dos costumes da religião. É a liturgia quem define se um culto é oficial ou não, usando as bases legítimas dos princípios inerentes ao grupo. Liturgia cristã, um dos momentos mais significantes foi a liturgia da última ceia. O culto ali prestado está o próprio Jesus presente, aquele que a igreja adora, ele mesmo elaborou a liturgia e conduziu o serviço, que momento glorioso. Na última ceia temos a primeira liturgia da igreja,
pegando no pão e no vinho, deu graças, abençoou, distribuiu aos discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Marcos 14, 22 e 24. No fim, pediu-lhes que repetisse esse gesto em sua memória. Então Jesus propõe essa liturgia para nós. Alguém aqui já fez a liturgia da Santa Ceia, algum culto? Eu proponho que você faça um dia, é muito legal, porque é totalmente inverso do que a gente faz hoje, né? Se você pegar bem, inclusive até aqui, eu tenho aqui a liturgia, você pode até usar. No fim, pediu-lhes que repetisse esse gesto em sua memória, como fez Jesus. Os discípulos imitaram e veio através dos patrísticos. Porém, com o tempo, a expansão da igreja, muita coisa mudou. O cerne da adoração ainda é Deus, porém, a forma de fazer obteve algumas mudanças. Embora a liturgia mais próxima da ortodoxia possui a mesma estrutura, que divide a celebração em dois momentos essenciais, a liturgia da palavra e a liturgia da comunhão, ou como diria em termos eruditos, a Eucaristia. Em primeiro plano, os textos bíblicos ocupam um lugar especial. No início não existia o livro da Bíblia, como temos hoje. Eles liam as cartas dos apóstolos. Essas missivas eram enviadas. Missivas ficou legal aí. Missivas ficou legal. Eram enviadas a diversas comunidades para a orientação dos presbíteros e o povo. Depois do tempo dos evangelhos, narrando mais especificamente a vida de Cristo. No primeiro século, as testemunhas eram quase todas oculares e as obras de Jesus eram passadas de forma auricular. Com a morte da primeira geração, os evangelhos assumiram essa responsabilidade de manter viva a biografia de Cristo e sua obra. As cartas apostólicas explanavam e ensinavam o viver esta fé. Na época patróloga, o que é época patróloga? Alguém pode me ajudar aí? A época é a mesma coisa que patrístico. Os pais da igreja, muito bem. Os pais nicenos, os pais gregos, os pais latinos, mas essa seria história da igreja, né? Vamos continuar aqui na liturgia. Mesmo na época patróloga, segundo os registros históricos, havia sempre um presidente na reunião, chamados presbíteros. Ele conduzia a celebração com alguns auxiliares, diáconos, os quais realizavam o serviço. Geralmente era feita uma pequena meditação a respeito da leitura das cartas ou de Didaquê, conjuntos de ensinos dos apóstolos, e partilhava com os presentes. Amados, eu não sou muito tradicional, mas eu tenho assim, quando eu olho aqui, dá uma inveja esse pessoal aí. O culto deles era bem interessante, cara. A gente vai ler daqui a pouco algumas coisas sobre o Justino, né, o Tertuliano, esse pessoal que manteve. Jesus fez aquilo de propósito, aquela ceia foi de propósito. Ele queria dar para nós uma... Mesmo ele fazendo isso, o pessoal foi longe demais, né? Hoje a gente vai nos cultos aí que... Tem hora que eu pego a minha esposa, vamos para um pé de serra aí, pegar uma igrejinha com 6 bancos sem encosto e ficar lá quieto, porque, meu Deus do céu, só Jesus. Não estou velho não, mas é que, sabe, estou bem jovem ainda, mas é difícil. No final oravam juntos, uma oração que por muito tempo foi conhecida como oração dos fiéis, e como costume da Santa Ceia, o pão e o vinho eram distribuídos para lembrar o sacrifício e ressurreição de Jesus. Um hino louvores eram cantados para encerrar. Todo culto tinha Santa Ceia. A gente não faz isso hoje, né? É uma vez por mês, pelo menos lá a gente faz uma vez por mês. Lá, mas a liturgia... É porque Jesus também só teve a última ceia, né? Ele não fez mais cultos, senão a gente ia ter uma ideia do que seria. Mas eles se basearam nisso para que toda... Mas aí, não, peraí, mas o texto fala, né? Fazer isso todas as vezes, não é isso? O texto dá essa deixa. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, eu estou só mostrando. A igreja de congregação, por exemplo, é uma vez por ano. Por ano? Por que se baseia para fazer isso? Páscoa. Ah, é? Mas aí a Páscoa é mais comemorativa, né? Não teria o peso que a gente usa como salvação, como confirmação de fé. Bom, mas é interessante. Você viu como as coisas mudaram bastante? Interessante. Uma vez para evitar que isso aí caia no comum. Quando cai no comum, é disciplinado, significado. É uma. Especificidade. Pode ser. Eu não tenho problema de cear todo dia. A primitiva era Toda reunião que tinha, eu fazia. E era o vinho com água. E mandava água no vinho. Deve ter alguns irmãos. É que os irmãos de Corinto, lá os nazarenos de Corinto, ficaram meio alegres, né? Os irmãos a Nazareno de Corinto lá. Mas não é nazareno, pessoal? É nazareno.
Era discípulo, mas estava meio desviado, né? Eita. Aqui. Ah, peraí, aqui em cima, ó. É aqui. É do atual. O cara é bom, hein? Aí. Não foi bom, não. O que aconteceu, hein? O cara foi batizado, depois se converteu, foi batizado e foi conduzido para os irmãos para participar. Olha que interessante isso, né? Interessante esse termo aqui, para aquele que foi iluminado. Para aquele que foi iluminado. Bom, é o que ele escreveu na época, né? Ele está se referindo a quem? É o cara que batizou? Eu acho que sim. A pessoa, porque Cristo é luminoso, né? Iluminado depende de uma fonte. O luminoso é a fonte, então seria a pessoa, né? É o que eu entendi também. Sabe quem usa esse termo? Iluminado. Illuminatis? Não, acho que. Maçom. Usa isso? É. Mas não creio que foi por isso, não. Eu acho que não. Tem que usar isso aí. Isso fazemos com todo o coração, esperando que, assim como temos aprendido a verdade, também sejamos dignos de sermos achados bons cidadãos, cumpridores dos mandamentos e finalmente sermos salvos com a salvação eterna. É legal porque você tem isso na apostila, esse documento está com você aí agora. Ao terminar as orações, mutuamente nos saudamos com o ósculo da paz. Aí, ó, os irmãos da congregação, né? Logo traz o presidente o pão e um cálice de vinho com água. Ele os recebe e oferece-os ao Pai de todas as coisas, no tributo de louvores e glorificações, em nome do Filho e do Espírito Santo, dando graças por sermos considerados dignos de tamanho favores de sua clemência. Terminadas as orações e ações de graça, os presentes as ratificam com amém. A palavra hebraica que significa assim seja. Olha, tadinho, ele explicando no segundo século que era, cara. Que legal isso, né? Você está diante de uma redação de um discipulador do segundo século, bem mais perto dos apostólicos, né? Terminada a ação de graças do presidente, ratificado pelo povo, os chamados diáconos distribuem entre os presentes o pão eucarístico e o vinho com água, que levam depois também aos ausentes. Olha que interessante isso aí. Meus irmãos, que coisa linda isso aqui, viu? A próxima cláusula, né? Justino continua, acrescenta a ata. No dia denominado Dia do Sol, há uma reunião de todos aqueles que vivem tanto nas cidades como no campo. Ali se dá a leitura das memórias dos apóstolos, ou das escrituras dos profetas, até onde o tempo permite. Ou seja, o culto não tinha tempo para terminar, né? Era o dia do Senhor mesmo, de ficar ali à vontade. Terminada a oração, do modo como foi dito, traz-se o pão e o vinho com água. Então ele repete que o vinho tinha água. O presidente dirige a Deus orações e ações de graça. O povo aquece com aclamação, amém. E se procede à distribuição dos elementos eucarísticos. A palavra eucarístico está aparecendo aqui. Parece-me que a base do culto está em cima da ação de graça. Porque essa Eucaristia é isso aí. É incrível isso aí, né? Jesus faz isso na Santa Ceia. Ele dá graça pelo sangue, porque o sangue é eterno, né? Meu Deus. O pão que representa o corpo de Cristo, o pão era um símbolo para a cura das enfermidades, né? Se você se reporta a Isaías 53, você vai ver pelas suas pisaduras somos sarados e tal. E o sangue se reporta à salvação eterna, né? Porque ele faz essa parte da redenção. Porque o pão não redime de nada. Redime? Não, o pão não salva. Mas o sangue sim. O sangue redime. Certo ou errado? Então a atitude do sangue é a atitude eterna. E como o corpo tem organismo, né, o sangue é do organismo do corpo. Não é isso? Numa viagem de conjecturas, para não ser heresias, né, nós vamos ter um corpo glorificado, mas se é corpo, subentende-se que é um organismo vivo. Ninguém está morto, é corpo glorificado. Mas aí, para ser organismo tem que ter circulação. Qual que é o sangue do corpo glorificado? Do seu interior fluiriam rios de água viva. Oh glória! Interessante, né? Bom, é só uma viagem de conjectura. Vamos pensar. Entre todos enviando também, mediante os diáconos que estão ausentes. Os irmãos que estão na abundância e querem dar, olha aí, dão cada qual conforme lhes aprouver. O dinheiro recolhido é entregue ao presidente,
que o reparte entre os órfãos, viúvas, doentes, indigentes, presos e transeuntes. De todos aqueles que necessitam de ajuda, ele é um protetor. Vocês querem entrar nisso aqui? Não, deixa. Vamos para lá, vamos continuar. Eu estou só lendo a carta de Justino. Quem está me assistindo aí, eu só estou lendo uma carta do século II. Aí cabe a cada um aí interpretar melhor. Este modelo perdurou quase 1000 anos. Durante 1000 anos a igreja se reunia dessa forma, mas aí houve alterações. Aliás, esse rito ficou 1000 anos, mas já houveram algumas alterações pequenas, porque lembrando, gente, que Constantino, ele é o filho do Constâncio, que é um dos imperadores romanos, que é daquele com Máximo, né? Maximiliano. Ele abdica do trono para o filho assumir. Depois ele morre e o filho assume de vez, que é o Constantino. E o Constantino foi o primeiro imperador mais globalizado. Ele globalizou mais, né? E nisso aí ele importou muitos costumes e também sincretizou muitas coisas. O caso da Páscoa, por exemplo, é um sincretismo dele, é no tempo dele também. O caso do nascimento do Natal, o nascimento de Jesus, né? A questão do sol e tudo, um monte de coisa. Então ele já tinha deixado que alterasse algumas coisinhas, né? Durante a primeira parte do ano 1000, as cartas apostólicas tornaram-se encíclicas. Olha como a coisa foi mudando aí, ó. As cartas apostólicas tornaram-se encíclicas, né? Papais, e o espaço delas foi aumentando dentro da cerimônia, e entre algumas encíclicas políticas, porque você vai ver a Igreja Católica lá na frente descoroando reis, coroando reis, fazendo parte de conchaves políticos entre as nações. Aí eu pergunto, foi para isso que foi chamada a igreja? Não, houve totalmente uma alteração. Aí você acha que nem alterar também o culto? Meu amigo, não tem problema não, isso é de menos alterar o culto. Então as encíclicas papais, as bulas papais, né? Essas documentações todas, parece que a ênfase papal tinha mais peso do que a própria palavra. Essa foi a grande briga do Pedro Valdo, né? Também uma grande briga do John Wycliffe. Ele foi um dos que contestou. Inclusive eu tenho agora comigo as 7 artigos wycliffianos, muito interessante que ele falava ali. Parece que está falando hoje, né? Do dia de hoje. Então aconteceu isso aí, houve um pouco de mudança. Por isso a gente está aqui reunido para estudar exatamente isso, para ver onde é que a gente pode voltar, né? E ficar mais perto, ou não. Eu quero estar mais perto do original, né? Eu quero estar mais bíblico. Eu acho que nós temos que ser uma igreja bíblica. Sim ou não? Uma igreja bíblica. Eu acho que é inegociável ser uma igreja bíblica. Eu penso assim. A gente tem que analisar essas coisas para fazer uma ponderação. A primeira foi a do Papa Círico, 385. Também a inclusão de sacramentos diversos. Oração aos mortos. Olha aí. Está pegando? Devoção às imagens, entre outros e outras práticas. Foi tirando a simplicidade exemplar deixado pelo Senhor Jesus e os primeiros apóstolos. A partir de 1120, no entanto, assim de alguns fragmentos de ritos contidos em atas, notamos que começaram a aparecer algumas mudanças. Ritos novos, sacramentos foram colocados na liturgia. O que simplesmente era a leitura de uma carta apostólica, um trecho bíblico, as orações, a Santa Ceia e louvores, agora recebia acoplamento de sacrários, rezas decoradas, que passaram a ganhar tanto ou mais importância do que a mesa e do sacrifício. Aí aquele problema de substituir elementos, né? E você, quando substitui, você descaracteriza. Descaracterizando já não é mais original. Portanto, Deus não tem nem compromisso com isso, né? O altar. O que ainda restou da primeira ideia foi que o pão e o vinho tornaram-se elementos centrais de toda celebração. Pelo menos isso segurou. Nós vamos estudar, não vai ser agora, talvez no outro sábado ainda, nós vamos ter um estudo sobre púlpito. O que aconteceu com os púlpitos? Por que os púlpitos são assim? Por que tem aquele púlpito do lado do outro? Por que tem o púlpito no meio? Por que tem a mesa na frente? Rapaz, você não tem ideia disso aí. A gente olha assim nas igrejas, entra, e a gente não tem ideia.
ou seja, o nosso analfabetismo histórico é um problema, né? A gente entra, a gente vira, né? Mas tem muita coisa interessante. Para mim, hoje, esse simbolismo, pessoalmente falando, né? Não tem muito o que dizer, porque não fere a santidade de Deus. É a forma de conduzir. O que não pode mexer no essencial. Agora, essas coisas... Mas é bom a gente entender, saber, porque é interessante isso aí. O altar. O que ainda restou da primeira ideia foi que o pão e vinho tornaram-se elementos centrais de toda a celebração. No entanto, a leitura da palavra passou para um plano secundário. Isso é preocupante, não é? Antes da reforma, a igreja decidiu uniformizar os ritos da chamada missa. Aí apareceu o nome missa, ao invés de culto, né? O nome missa, porque é missão, né? É interessante até, mas ficou mais catolizado. E para dar aquele aspecto de uma espécie de língua divina. Então você percebeu? Aos poucos eles foram fazendo muito misticismo dentro da igreja. Então a missa, aquela questão do sacerdote ficar de costas para o povo ministrar, ler o latim, porque o latim, o povo camponês não sabia o que era latim. Na verdade, o povo camponês era mais os pagãos, os paganes, né? Os camponeses, paganes do campo. E ficou assim, aí veio essas coisas aí, a começar pelo o nome católico. O nome católico não foi dado numa reunião que se... Vamos pôr um nome aqui na igreja, vamos chamar, que igreja vamos chamar? Ortodoxo? Vamos chamar o quê? Foi uma carta que Inácio de Antioquia, Policarpo, desculpa, mandou uma carta para Inácio de Alexandria. Olha eu trocando os caras aqui. Ó. E nessa carta ele pede às igrejas que obedeçam os seus pastores, que obedeçam os seus ditos, que obedeçam a Santa Igreja Católica. Mas quando ele usa católico, ele usa num termo latim que significa universal. Mas nesse interim surgiram muitos movimentos que se diziam cristãos. Nunca pense que teve o catolicismo só. Ih, rapaz, teve muita gente. Teve o Montano, o próprio, o Marcião. O Marcião foi o cara que deu a ideia do cânon, né, meu? Ele juntou, os primeiros livros foi ele que juntou. Então havia alguns segmentos, e com o nome católico, eles começaram a separar-se como um grupo. Nós somos a igreja, nós somos a Santa Igreja Católica, para diferenciar dos outros grupos. Sabia disso? Não. Porque senão não teria nome, né? Aí veio o nome católico, que está aí até hoje, né? E o pessoal entende assim. Usava o latim, assim como o povo, em sua maioria, nada entendia, e criava uma atmosfera celestial, né? Que negócio. E o pessoal... Olha que interessante. Agora que veio tudo isso, o povo não está mais à mesa participando. O povo está assistindo. De vez em quando lá, uma hóstia para a pessoa. Uma vez teve um missionário, não vou falar onde ele é não, porque ele estava com dificuldade no campo, né? E aí ele ficou sabendo que o bispo ia passar por lá, né? Aí ele falou, meu Deus, como é que eu vou fazer? O bispo está vindo aí. Mas aí, ao mesmo tempo, ele ficou sabendo também que estava vindo um monte de paca passando na cidade, lá em Rondônia. Um monte de paca passando na cidade. Ele falou, rapaz, é minha chance de matar uma paca dessa aí, congelar para me ter comida aí. Tá difícil aqui no campo, hein? As ofertas caíram, mas as pacas vão passar bem no dia que o bispo está aqui na igreja. Como é que eu vou fazer? Ficou preocupado, como é que eu vou pegar essa paca? Aí teve uma ideia, armou uma espingarda no fundo da igreja, com a tira, quando as pacas passarem, uma vai morrer aqui, eu pego depois do culto. Então fica tranquilo lá. Aí ele está no culto pensando nas pacas, está no culto lá, cantando e pensando nas pacas, aí veio a Santa Ceia, e o bispo, vamos fazer a Santa Ceia aí, junta aí. Aí foi a Santa Ceia e tal. Aí ele pegou o pão, né? No nosso caso não é hóstia, é pão. Aí foi dar o pão para a irmã, uma senhorinha da igreja, uma velhinha que estava lá. Aí chegou aquela senhorinha, ele foi dar o pão. Foi a hora que a paca passou lá, que estourou a espingarda. Pá! Aí ele falou, toma, paca véia. Toma, paca véia. Toma, paca véia. A mulher, o quê? Não, irmão, desculpa. Ele está ligado na paca, atrás da igreja. Quando o tiro bateu, e a irmã estava bem na frente, toma para cá, isso acontece. Não pode mudar a liturgia. Então o latim tirou o povo da mesa, o latim distanciou o povo da mesa. Não havia mais aquela comunhão. Algumas coisas ficaram presas ao altar, né, Silvano? Ficaram presas ao altar, e isso mudou bastante. Eles geralmente esperavam pelo momento da comunhão, quando esta era possível.
ou pela adoração do Santíssimo Sacramento, não participando da liturgia da palavra. Gente, eu não vou entrar aqui em sacramento, sacramentado, porque vai virar uma coisa católica, não é? Esse não é o objetivo, não, tá? Não participando da liturgia da palavra. Já no período identificado como barroco, que foi uma proposta de arte que eclodiu no final do século XVI, a celebração tomou novos rumos. Agora preste bem atenção que isso vai cair na prova. Creio que por causa do clamor popular por mudanças, entretanto, a sede de mudança provocou o extremo, pois o próprio ritual chegou a tornar-se quase como um espetáculo. Os templos receberam ornamentos glamourosos, muitos incensos, disputas de corais e organistas, ao ponto de ser um concerto e não mais um culto em si. Aí pastor William, foi para o outro extremo, né? Perdeu-se aquela simplicidade de primeiro momento, né? E virou uma coisa lá diferente. Agora coloca esses elementos e vai para o outro extremo. Bom, uma coisa que é boa dessa época aí é que essa sede de volta, ou de volta não, por incrementar isso aí, vai dar os grandes compositores. Essa época aí, ó, a época do barroco, classicismo, rococó, você vai ter o Wolfgang Mozart, o Beethoven, né, e tantos outros aí, Vivaldi, é tudo gente que foi assim, impulsionado por isso aí, essa época aí. Parece que a gente está vivendo a história cíclica, porque olha só, quando eu era pequeno, era menor na verdade, a gente tinha muitos hinos da harpa, do cantor cristão, o órgão e tal, o pai era proibido bateria na igreja. Eu lembro que eu fui crescendo ali para os anos 80, 70, 80, havia discussão nas igrejas, porque não pode, tem que ser mais elevado, a igreja está muito morta, e foram colocando as coisas, hoje virou o quê, cara? Então, chapéu velho escuta aí, né? Muita agazarra, muito barulho, muita bagunça. Meu Deus do céu. Os tempos receberam ornamento, já falei, né? Foi precisamente esta época que surgiram os grandes compositores. Ok. A reforma. Por estes e outros motivos, ainda no século XVI, a reforma protestante fará uma tentativa de retorno às origens de Atos. Então vamos recapitular aqui direitinho. Nós cobrimos a parte já apostólica, patrística, certo? Quando falamos do quê? Da liturgia do primeiro século, como era feita. Eu vou voltar aqui ainda na liturgia de Jesus, né? Como era feita no primeiro século. Depois a gente vai ter uma resistência até quase 1000 anos com os patrísticos. Qual que é a mudança aqui da liturgia de Jesus para a dos patrísticos? Qual é a mudança que você percebeu ali? É que os patrísticos liam as cartas que Jesus não tinha. Não tinha ninguém escrevendo, era o começo. Eles liam as cartas e liam o Didaquê, que era um compêndio dos apóstolos e outros documentos que usavam para a comunhão da igreja. Agora, perto da reforma, você vai ter esse movimento que inicia com o barroco. Por que inicia com o barroco, pastor Dene? Porque o mundo está saindo do feudalismo. A igreja católica está perdendo, o Império Romano cai em 476, no Ocidente, no Oriente cai em 1453, com a tomada otomana, mas lembrando que os bizantinos já estão no poder, e a igreja católica ela continua sendo uma extensão do governo romano. Só que aí, na idade... Já aí na Idade Média, que acabou a antiga, vem a média moderna, na Idade Média, na baixa Idade Média, ainda ela está muito forte, mas já no final da Idade Média, o que vai acontecer? Os reinos nacionais começam a se firmar. Eu tenho a Holanda chegando aí, eu tenho a França, eu tenho a Itália. Eles vão tendo gostinho de não ser mais mandados por Roma, porque Roma chegou a ser o império. Quem foi o grande cara do Império Sacrosanto? Lembra dele? Foi o... Até eu esqueci agora. Carlos Magno, aí, esqueci nada, estava aqui. Carlos Magno foi o cara do... no ano 800... O Carlos Magno parece que eclodiu um brilho no céu. O cara fundiu, virou Império Sacrosanto Germânico, Carolíngio, não sei o quê, que é aquilo, cara? E isso veio, aí pronto, aí começou as aberrações a acontecerem na igreja. Nós vamos ter ali em 1300 e pouco 3 papas, lembra disso? O rei Filipe prende o papa de Roma e manda colocar outro papa, joga esse papa em avião,
na França, aí os outros correm para a Alemanha, lá em Constança tem outro papa, em Roma elege outro papa, aí tinha 3 papas numa época. Ou seja, a igreja fragmentou, ela perdeu a sua consistência. Quando acontece isso, eu estou falando do quê? 1369. Eu estou pegando o Hus já, está pegando o Jerônimo de Praga, está pegando o próprio Wycliffe, ok? O que vai acontecer aí? As reformas começam a ser um anseio também. A Igreja Católica detinha todo o saber. Quem assistiu o filme O Nome da Rosa? Quem assistiu? Pronto, assista, O Nome da Rosa. Assista. Aquilo é totalmente verdade, é com Sean Connery. Totalmente verdade. A Igreja Católica, ela deteve o saber. Só quem estava nos mosteiros, que podiam crescer e ler. Agora, você vai ter um cara chamado Erasmo de Rotterdam, em 1400 alguma coisa, por aí. Ele vai começar a falar, não, peraí, gente, a gente tem que ter um pensamento crítico. Ele vai fundar o humanismo. Logo depois eu tenho o John Locke que vai fazer o empirismo, ou seja, havia uma leitura que Deus faz também fora da Igreja Católica. Aí nós temos o Agostinho de Hipona, que vai contagiar o coração de Lutero, que vai evocar o sacerdócio dos crentes, aonde não tem mais aquela pessoa que fica lá entre Deus e o povo. Eu posso ser um que posso orar, que eu posso ler a Bíblia. Nisso vem a tradução lá de Lutero. Aí vem a tradução do Wycliffe, do William Tyndale. Ou seja, o mundo está passando uma reforma. Não é só religiosa, é política também. Mas a religiosa ajudou. Aí eu tenho os reinos nacionais saindo. Eu vou ter o Carlos V, que vai ser o imperador da época, no caso que ele reunia mais reinos perto dele. E aí a igreja começa a ruir. Nessa brecha, o ritual, a liturgia também sofreu. Sofreu no sentido de mudanças, nuances, e chegou no que chegou. Com a reforma, vai voltar a fazer uma peneira. A gente vai ver isso agora. Por estes outros motivos, ainda no século XVI, a reforma protestante fará uma tentativa ao retorno das origens de Atos. Assim como o crescente protestante, a Bíblia, a palavra do presidente, pároco, pastor, presbítero, volta ao centro da celebração e é auxiliada pelos louvores e ações de graça. O sacerdote volta para o povo e a ceia é celebrada como um ponto de alto na liturgia. Tanto é que o João Wesley eu vou falar muito sobre isso, né? Interessante. O próprio Calvino eu tenho em casa as Institutas de Calvino. Ele dá um show sobre Santa Ceia, cara. Demais. Eu comprei também, eu ganhei as obras de Arminio. Sabe o que eu fiz na minha estante? Eu coloquei Institutos de Calvino assim e a obra de Arminio no meio. E fica juntinho o tempo todo. Eu chego olha assim e falo, vocês estão aí? Estão lá. Mas não brigam não. Com o advento, só debate. Com o advento do pietismo no século XVII por Jacob Spener, os sacerdotes voltam a tocar o povo e atender como no tempo dos apóstolos. Os leigos participando do serviço cristão, tanto nas reuniões como nas casas dos necessitados. Desta forma, o culto torna uma aproximação da sua inicial ortodoxia. Porque o movimento do pietismo é um reclame da ortodoxia luterana. É justamente isso, essa volta, esse tocar, as collegias pietatis, né? Que é os grupos de reuniões de piedosos. A Eucaristia, aí ele vira o cerne do culto. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Embora a Igreja Católica se apossou do termo, hoje é bem catolizado, porém é uma palavra que pertence a toda a cristandade. Possui vários conceitos e um significado. Na verdade, foi empregado pela primeira vez para identificar um momento de ação de graça. Contudo, o termo ganhou amplitude. É empregado para a comunhão, culto, Santa Ceia, caso católico, Santa Missa. Enfim, embora seja fato, as ações de graças, Eucaristia é uma palavra rica, por isso é polifacética. Sabe o que é isso? Polifacética. Tem muitas faces, né? Muita terminologia. Anote essa palavra que vai cair na Santa Ceia. Não, Santa Ceia não, na prova. O texto que a menciona como verbo grego, eucaristém, está lá em Lucas 2,19, tomando o pão, deu graças, e ainda 1 Coríntios 11,24, e tendo dado graças, isso aí é eucaristém. Partiu e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, olha, está errado ali, ó. Isto é meu corpo que é partido por vós, faz isto em memória de mim. Essa frase deu muita dor de cabeça, hein? Isto é o meu corpo, meu amigo. Vamos pular, isso é para outra aula. Talvez dê a conotação de Santa Ceia, porque o termo está sempre atrelado ao momento sagrado da ceia.
Também chama de comunhão, porque a Santa Ceia, senão uma comunhão. Já no texto de Lucas, originalmente escrito no grego, Jesus usa esse verbo na celebração da última ceia, eucaristesis, na passagem que ele dá graças, parte o pão e dá aos discípulos. Na verdade, ele falou em grego, ele falou em aramaico, mas o Lucas escreveu em grego. Desta forma, o culto toma uma aproximação inicial, da sua inicial ortodoxia. O que corrobora mais ainda é um documento muito antigo da igreja, chamado de Didaquê, e que remonta possivelmente ao tempo dos apóstolos, e emprega a palavra nesse sentido. Em suma, eu coloquei bem negrito aí, o termo é o agradecimento ao Deus que nos salva, entregando-se a si mesmo em sacrifício redentor como alimento e de vida. Glória a Deus. Portanto, qual que é a conclusão disso? A nossa liturgia, a nossa comunhão, ela tem esse ponto-chave. E uma coisa que me chama a atenção, que me deixou muito feliz, é que tudo inclina-se para o termo de ações de graças. E quem fez isso foi o próprio Jesus. Mas ele não podia falar isso na hora. Ele era o pão que estava ali. Ele era o próprio sangue, né? Ele estava dando de si mesmo naquele momento. E quando ele pegou o sangue, ele agradece, meu irmão. Por isso que ele é Jesus mesmo, e eu sou Eliseu, não dava certo eu ser ele, porque era a hora dele sabe? Ele falou, eu vou morrer, meu. Eu vou ser pisado, eu vou ser chicoteado, por uma coisa que eu não fiz, ele dá, meu irmão, está percebendo não? Ele dá graças, é o termo que ele usa, Eucaristém, ele dá graças. Ele podia falar assim, olha gente, vamos participar aqui do pão, eu vou ser lá pregado naquela cruz, meu sangue vai ser derramado, é brincadeira, né? Eu vim para cá, eu não pequei. A Eva pisou na bola, Adão foi atrás dela, todo mundo entrou nessa barca furada. Eu vim resolver esse problema, mas passei um perrengue aqui, o pessoal me perseguindo, querendo me matar, pedrada, chicoteado e varapau, vou passar por isso ainda. É muito, rapaz, que é isso? Ele podia falar assim, eu acho que eu tentei, eu tive boa intenção, mas dou conta de vocês não. Vocês são um planetinha que não dá para ver. Lá onde eu moro, não tem nem jeito de ver. Vocês são a poeira do deserto, da constelação. Vocês não tem peso nenhum na constelação. O que eu estou fazendo aqui? O próprio Deus compara o ser humano como poeira de uma balança, né? Que peso tem no poeira? É um chapéu velho. É a expressão bem curitibana, chapéu velho. Gente, oh meu Deus do céu, não, e se ele fizesse isso, eu ia aplaudir, cara, ele tem direito, velho, ele tem direito, mas pastor Charles, ele olha para aquele cálice, e ele vê você ali, Tom, naquele cálice, ele vê ali o Robson, ele fala, vai valer a pena, e ele agradece a Deus pela morte, cara, pelo sangue dele. Cara, isso aí deve ter provocado em Deus eu não posso pecar teologicamente, Deus teve remorso, mas tocou o coração de Deus isso. Tocou o coração de Deus. Meu filho está agradecendo porque vai morrer, porque vai derramar esse sangue até a última gota. E quando eu vou a Israel, a Jerusalém, eu fico naqueles locais ali, passando naqueles lugares, vendo aquelas coisas. Minha cabeça fica assim, meu Deus do céu, como ele chegou até esse ponto. E aí ele distribui, rapaz... Ele está ali, diante dos discípulos. Ele está ali. E ele dá graça naquela liturgia. Então, o que eu quero falar para vocês? Quiçá se os nossos cultos fossem mais agradecimento do que tantos pedidos.